Aleluias! Boa noite! Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco neste lugar, amém? Eu gostaria que você pegasse nas suas mãos a Bíblia. Eu acho que eu estou com tempo para pregar, hein? Será que eu consigo, gente, dar o recado todo hoje? Senão vai ter que terminar domingo que vem. Deus está com um mistério comigo, gente, de me dar mensagens enormes. E aí eu falo para ele, Senhor, é só 30 minutos, 40 no máximo. Me ajuda aí. Mas nós vamos tentar aqui, em nome de Jesus, ministrar a palavra do Eterno, né, gente? Você vai procurar aí na sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, por gentileza. Você vai se deparar com esse livro, ao qual eu, em particular, amo muito. Gosto muito de ler Atos dos Apóstolos. Alguns historiadores vão chamar esse livro de Atos do Espírito Santo. Afinal de contas, é um livro que você vai ver muito a ação do Espírito Santo. E você vai ver o mover que Deus tem no meio da igreja do primeiro século, como a Daiane ministrou aqui na oferta. Interessante, eu falei para o pastor ali sentado, eu falei, hoje é culto do estudo, do ensino. Eu amo palavra que ensina. Eu adoro ministrar palavras e ouvir palavras que me ensinam. E a Daiane trouxe um estudo aqui maravilhoso. Quantos puderam ter anotações, através de tudo que ela ministrou aqui neste altar, vão ser enriquecidos de conhecimentos na palavra do Eterno. Gente, amar a palavra de Deus é isso. É você se aprofundar. É você mergulhar em conhecer, não a Deus, porque nós não vamos conseguir a Deus na sua totalidade, conhecê-lo dessa forma. Mas nós podemos conhecer a sua palavra, que está sendo ministrada a todos os cultos neste local, e aonde você vai, você ouve a ministração da palavra. Então, eu acho importante cada homem, cada mulher, cada cristão buscar se aprofundar na palavra. A palavra, ela é poderosa, ela é libertadora, ela tira qualquer homem, qualquer mulher de qualquer escravidão na vida. Ela é a luz e que dá realmente a direção certa para aqueles que necessitam de uma orientação. Então, a palavra de Deus, de fato, é um manual de regra e fé e prática para nós. Hoje, então, nós vamos ter um pequeno estudo novamente aqui, depois da Daiane ter trago a ministração da igreja também, em que Paulo fundou. Nós vamos falar, então, da primeira igreja que foi fundada, a primeira igreja que nasceu, a igreja mãe do primeiro século, que é a igreja primitiva. Amém? Vamos lá, nós vamos ler o versículo de número 2. Capítulo de número 2, desculpa. Versículos de número 41 ao 47. Você que não trouxe a Bíblia ou que não está conseguindo encontrar, você pode acompanhar no telão. E diz assim a palavra. Então, os que alegremente receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se em torno de 3.000 almas. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E sobrevinham temor a toda a alma. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. E vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos os homens, conforme cada homem necessitava. E perseverando todos os dias, concordemente no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam seus alimentos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja o que estavam sendo salvos. Amém? Preste bem atenção. Se você tem caneta, se você tem como anotar, anote as informações, porque eu acho importante para que depois você consiga
meditar e se aprofundar mais ainda. Amém? Para que eu ministre sobre esse capítulo, essa passagem, eu vou precisar voltar um pouquinho antes, no contexto dessa história, ao qual nós já sabemos, e nós acabamos de louvar, dizendo que Jesus realmente foi morto, crucificado, mas que ele, ao terceiro dia, ressuscitou. Nós temos isso já, todo o homem, toda a mulher que já ouviu falar de Jesus, é a primeira coisa que nós vamos observar. Jesus foi crucificado, sim, foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Isso é extraordinário. Porém, nós vamos aqui adentrando no livro de Atos, que é um livro maravilhoso. No capítulo de número 1, versículo de número 3, fala que Jesus ainda permaneceu após a sua ressurreição conosco mais 40 dias. Quantos dias? 40 dias Jesus ainda permaneceu após a sua ressurreição. Eu quero abrir um entre parênteses aqui para que você não fique confuso e dizendo baboseira por aí, dizendo, então os mortos, eles voltam ou eles ficam vagando pelo mundo. Gente, a Bíblia não dá respaldo para que morto volta, tá bom? Morto não, a alma do morto não fica vagando. Ela não tem como ficar no nosso meio. A Bíblia é bem enfática, a Bíblia bem nos ensina que morreu, acabou, morreu. E aí, por que você, pastor, então está dizendo que Jesus estava lá, ficou depois de ressuscitar? Gente, porque Jesus não está morto. É simples, Jesus ressuscitou, ele está vivo. E é interessante que uma das aparições que ele faz para os seus discípulos, Esther, os discípulos ficam atônitos, desesperados, com medo, achando que era um fantasma. E Jesus, muito bem, ele ministra dizendo, ei, por que vocês estão com medo? Já viu morto ter osso e carne? Toque em mim, por favor. Eu não tenho osso, eu não sou invisível, eu não sou uma alma penada, né? Eu tenho osso, eu tenho carne. E para completar, o povo já estava assim, é mesmo, né? Eles já estavam felizes com aquilo, porque Jesus havia morrido. Então, na cabeça dos discípulos, já era, ele não vai voltar nunca mais. Mas Jesus ressuscita, cumprindo a palavra que ele disse que ele ressuscitaria, porque ele era o Deus vivo. Ele era o Deus poderoso, ele morreu para vencer a morte, para que eu e você pudéssemos ter acesso à vida eterna. Por isso a Bíblia diz, ainda que vocês morram, certamente viverás. Gente, nós vamos passar pela morte, sim, como Cristo também passou, porque essa carne é pecaminosa, essa carne não é permanente, é algo que não é eterno, então ela vai virar pó, como veio do pó. Mas é interessante, porque a Bíblia diz que aquele que crê, ainda que morra, certamente viverás. Então nós iremos ressuscitar naquele grande dia. Nós iremos triunfar naquele grande dia com o nosso Senhor, porque Ele vive. Ele está vivo. Não é um Deus morto. Não. Em nome de Jesus, pare de achar que o seu Deus está morto, que o seu Deus não está no nosso meio. O nosso Deus ressuscitou. Ele tem um corpo glorificado e Ele diz, você também vai ter esse corpo. Pois bem, aqui em Atos 1:3, então Jesus mostra que ficou mais 40 dias com eles, aparecendo. E se nós formos buscar quantas vezes Jesus chegou a aparecer, nós vamos perceber que foi aproximadamente 10 vezes que ele apareceu para diversas pessoas, diversos discípulos. Um montante que ele apareceu ali foi para 500 homens, em que ele diz assim, Mateus 28, do 19 ao 20. Ide, portanto, pregai o evangelho a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em outros momentos, em Lucas, por exemplo, 24, ele disse, é necessário que o Filho do Homem sofra e ressuscite dos mortos, e que em meu nome se pregue o arrependimento, a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém, porque lá vocês serão revestidos de poder. Mas isso não vai ficar só lá.
Depois vai alcançar a Judéia, a Samaria e aos confins da terra. O que Jesus está dizendo para aqueles homens, 500 homens aproximadamente, de uma vez toda, Jesus está dizendo, eu estou indo. Mas aquele Consolador que eu disse que eu ia enviar novamente, eu vou enviar para vocês, para que ele esteja com vocês para o resto da vida. Para até o fim, o Espírito Santo estará com vocês nessa caminhada, nessa trajetória cristã, nesse momento em que você não sabe o que fazer, não sabe qual é a sua missão, qual é o seu propósito. Jesus diz, eu vou mandar o Espírito de Deus sobre a terra, sobre os homens que se arrependerem. Olha isso, pregarão a minha palavra e eles se arrependerão e serão remidos de todos os seus pecados. Então Jesus, ele simplesmente vem falando em Mateus 28, veio falando em Lucas 24. Aqueles homens ouviram uma palavra e no versículo de número 8 do capítulo 1, Jesus também vai dizer que esses homens seriam batizados com o Espírito Santo. Jesus está dizendo, vocês não vão ficar órfãos, vocês não vão ficar sozinhos, porque eu estou indo para o Pai, é necessário que eu vá, mas eu enviarei o Espírito Santo a vocês. Ele estará com vocês, capacitando vocês, enchendo vocês, derramando sobre a vida de vocês. E eu acho interessante já você e eu percebermos aqui, existe uma importância muito grande do Espírito Santo na nossa vida. Se você nunca buscou o Espírito Santo, se você nunca buscou conhecer o Espírito Santo, experimente começar a buscá-lo. Experimente a deixar ele habitar dentro de você e fazer total mudança dentro de você. Experimente buscar a face do teu Deus. Porque, gente, não dá para ficar sem o Espírito Santo. Crente sem o Espírito Santo não é crente. Cristão sem o Espírito Santo não é cristão, irmãos. Precisamos, necessitamos, ansiosamente pela busca, por ser cheios do Espírito Santo. Jesus disse, vocês são os meus discípulos, vocês serão as minhas testemunhas aonde vocês forem. Para isso, é necessário que vocês sejam batizados com o Espírito Santo de Deus. Quantos conseguem entender isso aqui? Perceba que não dá para fazer nada sem o Espírito Santo de Deus. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Sabe por que você levantou as suas mãos e louvou e adorou e bendisse o nome dele? Porque o Espírito Santo te envolveu, porque o Espírito Santo te trouxe aqui. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem poder para vir sobre nós, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é aquele que vem para cuidar, para guiar, para orientar, para direcionar. O Espírito Santo é responsável para te fortalecer, me fortalecer, tratar-nos diante dele, para que quando as lutas chegarem, você não venha cair, você não venha fraquejar. O Espírito Santo é muito importante, meu irmão, porque ele é aquele que produz os frutos do Espírito Santo em nós. Não só isso, ele também derrama dons espirituais sobre nós. Não tem como essa igreja permanecer de pé se não houver o Espírito Santo. Não tem como você ficar de pé se não houver o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui disponível para cada um de nós que buscarmos. E a Bíblia está dizendo, aquele que buscar vai ser cheio. Aquele que quer realmente essa verdade vai receber o Espírito da verdade dentro dele. A Bíblia diz em João, irmãos, que não dá para o mundo receber o Espírito da verdade. Por quê? Porque o mundo não vive uma verdade. Mas quem é filho de Deus e vive na verdade, esse recebe o Espírito da verdade, que é o Espírito de Deus. Então, em nome de Jesus, se você é aquele que está sem o Espírito Santo, comece a buscá-lo imediatamente. Porque você está correndo um risco, um sério risco na sua vida, de viver uma vida de sequidão, de vazio, de vida turva, uma vida que você não sabe quais são as decisões que você vai tomar.
Uma vida em que você até toma decisões, mas a maioria delas são todas erradas. Porque você não tem a orientação do Espírito Santo. Você não consegue ouvir o que o Espírito Santo de Deus está tentando te direcionar e dizer. Então você corre um sério risco de viver uma vida totalmente destruída porque não tem o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio. Porque nós, quando buscamos e somos cheios, nós viramos testemunhas de Jesus. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós exalamos o perfume de Jesus. Nós ministramos a palavra para quem está sedento, para quem está com fome. Nós somos a solução que o mundo tanto quer, que o mundo tanto busca. Estar na igreja, a solução está na igreja. Porque é o Espírito de Deus que está sobre nós. Muitos tentam viver uma vida sem o Espírito Santo. Muitos tentam viver uma vida sem o Espírito Santo. E, infelizmente, a morte espiritual está em nosso meio. Infelizmente, a frieza espiritual está em nosso meio. Infelizmente, muitos problemas adversos no nosso meio se levantam, porque não tem o mover do Espírito Santo em nós. Davi diz: Senhor, eu pequei contra ti. Eu errei contra o Senhor. E não pense que Davi se arrependeu de imediato. Porque ele estava todo pompom dizendo: ai, eu fiz e ninguém viu. Eu cometi tal ato e ninguém percebeu. Eu errei diante do meu Deus, mas Ele não vai fazer nada contra mim. Está tudo bem, está tudo certo. E Jesus, gente, vê tudo e todas as coisas. Jesus, exatamente, Ele viu o que Davi havia cometido, sim. Tanto é que Ele usa o profeta Natan para contar uma pequena história para ele. Na hora, gente, Davi cai a consciência. Sabe o que é lindo na vida de Davi? É que quando ele ouve a palavra de Deus, ele não tranca o coração. Ah, pastor, é uma palavra de repreensão. Ele abre o coração para essa palavra. Ah, pastor, é uma palavra de edificação. Ele abre esse coração para que a palavra entre. E Davi faz total diferença e mostra para mim e para você que um homem pecador arrependido é uma nova história, é um novo começar, é uma vida de restauração, é uma vida de caminhos de bênção e de vida. Mas se nós percebermos, Davi está todo feliz, contente, achando que nada ia acontecer com ele. Mas quando o Senhor fala com ele, a Bíblia diz que ele se humilha diante do Senhor. Ele se prostra diante do Senhor, ele pede perdão e ele se arrepende de fato e de verdade. Gente, um homem arrependido é um homem regenerado, amém? Não fique nessa achando que eu estou pecando e nada está acontecendo. Eu estou fazendo e nada está acontecendo. Deixa eu te dizer, irmãos, o Espírito Santo nos constrange quando nós erramos. O Espírito Santo não é o alerta que eu e você precisamos para dizer: filha, está errado. Filho, está indo pela direção errada. Eu não tenho isso para você. Eu não escolhi isso para você. Então nós vamos perceber que um homem arrependido vale muito, porque o Senhor ama quem se arrepende. O Senhor restaura quem se arrepende. E a Bíblia vai continuar aqui dizendo para nós que aqueles homens, 500 homens receberam a ministração da palavra. Vão, preguem o evangelho a toda criatura. Ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, ou seja, sejam batizados pelo Espírito Santo. Só que, irmãos, fazendo as contas, se Jesus fica 40 dias ainda após a sua ressurreição, e a festa de Pentecoste acontecia 50 dias depois da Páscoa, ou seja, depois da morte de Jesus,
quantos dias após Jesus ter sido assuntos aos céus, quantos dias os discípulos estão esperando no cenáculo, lá em Jerusalém? Faz a conta. 40 dias Jesus está com eles. Mas aí Jesus fala, agora eu estou indo, tá? Ó, prego o evangelho a toda criatura, sejam minhas testemunhas e permaneçam em Jerusalém, porque vocês serão batizados pelo Espírito. Se Jesus subiu, então quantos dias a partir daí nós vamos ter? 10 dias, irmãos. 10 dias. 10 dias de espera. 10 dias dentro de uma sala alta. 10 dias no cenáculo. Os discípulos estão naquele local. Os discípulos estão esperando a promessa acontecer. Só que 10 dias para eles foram muito. Porque a Bíblia vai dizer que no dia e na hora que o Espírito Santo foi derramado, apenas tinha 120 homens. Ou seja, nós percebemos que 380 homens desistiram de esperar. Deixa eu te dizer algo aqui, em nome de Jesus. Você é um crente que não sabe esperar? Quando o Espírito Santo ou quando Deus nos promete algo ou diz algo, você consegue ser fiel no seu esperar? Se Jesus disse para aqueles homens, não saiam de Jerusalém, eles deveriam permanecer naquele local até que descessem sobre eles o Espírito Santo. Mas aí nós vamos ver que na hora que o Espírito Santo desce na festa de Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa, só havia 120 dentro do cenáculo. Cadê os 380? Os 380 perderam a fé, irmãos. Percebeu que é a maioria? Percebeu que é um número maior do que quem ficou perseverando na presença? Meu irmão, em nome de Jesus, nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Nós estamos vivendo os finais dos tempos e muitos, infelizmente, têm se esfriado porque já não se busca mais o Espírito Santo. Já não se busca mais ser cheio do Espírito Santo. Por conta disso, já não sabe mais esperar. Por conta disso, já não sabe mais viver como o Senhor ordena para viver. Porque o Senhor diz, seja santo, porque eu sou santo, mas nós queremos nos sujar. Nós queremos viver uma vida dupla. Nós queremos ser santo na igreja, mas lá fora não. Nós queremos ser santo na nossa rua, mas no meu trabalho não. Então, irmãos, quando nós dividimos a nossa vida para ser duas coisas, a Bíblia diz não pode, porque não sai da mesma fonte uma água salgada e uma água doce. E o Espírito Santo não permite. E não vai habitar em alguém que não queira viver uma vida única, uma vida íntegra, uma vida reta diante de Deus. Como seremos cheios do Espírito Santo? Busquem e se desviem do mal. E vivam uma vida íntegra diante do Senhor. Íntegra. Sem vacilar. Sem pular nem para a direita nem para a esquerda, irmão. É reto. É direito, é sem tutubiar o coração. É sem perceber, ai, que coisa linda, eu vou lá provar aquele fruto maravilhoso. Porque, meu irmão, o inimigo não vai se apresentar para você da forma que ele é, não. Ele vai vir da forma maravilhosa, do jeito que você gosta. Como é que você gosta? É dessa forma aí que ele vai se apresentar para você. Por quê? Porque ele sabe que você vai cair, porque você gosta. E ali, naquele dia de Pentecoste, eles recebem o Espírito Santo. E algo extraordinário acontece. A Bíblia diz que há um poder tão grande sobre eles que eles começam a falar línguas estrangeiras de outros povos. Que quem era de outra região consegue entender o que aqueles homens estavam dizendo dentro do cenáculo. Ou seja, eles começam a dizer, não é possível.
Como homens galileus podem estar falando no meu idioma se eles não são estudados para isso? Eles não nasceram lá, não havia curso, irmãos, como hoje. Eles simplesmente começam a falar na língua dos estrangeiros. Algo muito poderoso está acontecendo dentro do cenáculo. No meio de uma igreja de 120 pessoas, o Espírito Santo está atuando de maneira sobrenatural. Para que o Espírito Santo estava se manifestando? Para salvar todos os nativos, todos os estrangeiros que estavam naquela festa de Pentecostes. Porque Jesus ama vidas. Jesus quer vidas. Jesus está aqui para salvar vidas. E simplesmente aqueles homens começam a ser usados pelo Espírito Santo de Deus. Aí, irmãos, a coisa mais linda começa a acontecer. Gente que não fazia o que começou a fazer. Como Pedro, por exemplo. Pedro todo ogrão, Pedro todo impulsivo, Pedro menos estudado, começa a ser levantado pelo Espírito Santo para pregar a palavra. Um improvável se levanta para ministrar a palavra. E a Bíblia diz que Pedro prega. E em sua pregação, depois você começa a ler na sua casa o que Pedro disse. Pedro diz simplesmente a verdade. Pedro diz assim: olha, o Jesus que vocês mataram, percebe, gente? A verdade, porque foram eles que tinham matado Jesus. Foi o povo que tinha matado Jesus. E ele diz: o Jesus que vocês mataram, este é de fato o Filho de Deus. Sabe por quê? Ele ressuscitou. Ele operou tantos milagres no meio de vocês e vocês não perceberam que ele era o Deus Todo-Poderoso no meio de vós, operando milagres e maravilhas. E Pedro começa a ministrar a palavra. Pedro começa a dizer ousadamente. Pedro começa com muita unção no Espírito Santo ministrar aquele povo. E a Bíblia diz, irmãos, a coisa mais linda: 3.000 almas, 3.000 vidas se renderam aos pés de Jesus, dizendo: Pedro, eu entendi o meu pecado. Pedro, eu reconheço o meu pecado. E agora, o que eu posso fazer? Gente, leia isso depois, porque é muito tremendo. Eles ficam preocupados. Eles conseguem perceber que eles estiveram pecando através da mensagem. Só que eles se desesperam porque eles falam assim: e agora? A gente errou, a gente matou Jesus, e agora? O que a gente pode fazer? E aí, gente, Pedro entra e diz: se arrependam e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebam o dom do Espírito Santo. Pedro está dizendo: muito bom. Vocês conseguiram perceber que nós somos pecadores. Vocês estão se arrependendo, mas para isso nós vamos confessar isso. E ele diz: então se arrependam. Desçam as águas, sejam batizados para a remissão dos vossos pecados. Mas não só isso, recebam o que, gente? O dom. Receba o dom do Espírito Santo sobre vós. Porque não se vive uma vida sem o Espírito Santo. Não se vive uma caminhada sem o Espírito Santo. Você sabia que se Deus tirar o Espírito Santo desse mundo, já era? Você tem noção disso? Você consegue perceber que a igreja está na terra, o Espírito Santo está na terra, e muita coisa ainda acontece, mas não é pior porque ainda há o Espírito Santo de Deus. Quantos são resgatados da vida lá fora? Quantos são resgatados de uma vida que tentaram suicídio e o Espírito Santo usou alguém
Quantos irmãos, quantos provaram do amor de Deus, de estar numa balada, bebendo todas as drogas que pudessem usar, se prostituindo, e o Senhor entrar dentro da balada e resgatar aquela pessoa? Quantos não vivem isso? Quantos de nós não fomos resgatados pelo Senhor de maneira sobrenatural? Quantos de nós não fomos convencidos por Ele para vivermos diretamente para Ele? É o Espírito Santo quem está fazendo tudo em todos. E essa igreja da primeira comunidade cristã do século I começaram a viver coisas extraordinárias. E uma das coisas que nós lemos aí é que essa igreja tem um modelo, amém? Essa igreja tem uma característica. E isso aqui não é a igreja Senec que eu quero dizer. É a igreja nós, eu e você. É a igreja do mundo inteiro. Nós temos características e modelos que precisamos seguir. A primeira coisa que nós vamos ler aí no versículo 42, que eles continuaram firmemente, ou seja, perseveravam na doutrina dos apóstolos. E perseverar, meu irmão, está aí uma coisa que a gente não consegue perceber tanto em nosso meio. Perseverar é algo que basta apertar mais um pouquinho e você não suporta. Perseverar, está tão difícil de ver o perseverar no meio dos cristãos, irmãos. Tão difícil, porque você começa a perceber que o irmão tal não está aparecendo. A irmã tal sumiu. O jovem que entregou a vida para Jesus no domingo passado não veio mais. O perseverar na doutrina dos apóstolos, perseverar é importante para a vida de um cristão. Nós precisamos ser pessoas que perseveram. Você persevera porque você precisa permanecer firme. Você precisa persistir em alguma coisa até o fim. Aconteça o que acontecer, doa o que doer, você precisa ficar até o fim. Isso é perseverar, irmãos. Perseverar simplesmente é alguém que entende, eu preciso congregar. Eu preciso congregar em uma igreja. Eu preciso criar raízes num local, numa igreja, numa congregação. E eu acho interessante porque Hebreus, capítulo 10. Vamos fazer melhor, bota na mídia para a gente ler junto. Hebreus 10, 25. Irmãos, nada que aconteça aqui pode te afastar do congregar. A não ser que os seus pastores se desviem do propósito de pregar a palavra neste lugar. A não ser que os seus pastores estejam vivendo uma vida de pecado em cima do altar. Mas fora isso, erros de irmãos, pecados de outros irmãos, isso não pode te fazer parar de congregar. Por que está dizendo aqui em Hebreus 10, 25, gente? Você que está firme é aquele que tem ido resgatar essas pessoas que deixaram de vir? Você é um homem e uma mulher de Deus que não deixou de congregar, mas percebeu que alguém deixou. Mas percebeu que alguém não está. Mas percebeu que alguém desviou. Você é esse que vai atrás. O versículo 26. Você é aquele que vai atrás e diz assim, ó. Hebreus 10, 26, 25. Deixa eu ver. Sobretudo agora, mas procuremos encorajar uns. Você encoraja
alguém a congregar? Ou você é aquele que quando o irmão vai falar com você, reclamando de alguma situação, você diz, é mesmo, menina? Também acho. Vamos embora dali? Quem é você? Você segue isso aqui? Porque, irmãos, o que eu mais vejo é alguém não fazer isso aqui. Não conseguem orar pelos irmãos que estão do lado. Não consegue se compadecer de um irmão que se enfraqueceu. Não consegue entender que é responsabilidade de todos nós fortalecer a vida daquele irmão e daquela irmã que está se sentindo fraco. Ministrando o Espírito Santo, porque nós vimos no início da pregação, que é o Espírito Santo quem nos fortalece. Que é o Espírito Santo quem nos coloca na direção certa. Então nós precisamos hoje nos arrepender. Nos voltar para o Senhor. Segundo ponto que eles fazem é, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina aqui quer dizer ensino, palavra. Perseverar na palavra. Não é perseverar no pastor. Não é perseverar na irmãzinha do coque que ora, que revela. Não. É perseverar no ensino, na palavra. Perseverar na doutrina dos apóstolos. Quem eram os apóstolos? Homens que andaram e aprenderam com o próprio Deus. Ou seja, não são homens que falam o que quer. Não são homens que fazem o que quer. Não são homens que dizem o que querem dizer. São homens que vivem a palavra. São homens que andam diretamente pela palavra de Deus. E eu quero acreditar em nome de Jesus, que neste lugar existem homens e mulheres de Deus que sabem com quem anda, que sabem quem são homens e mulheres de Deus do seu lado. Você, em nome de Jesus, tem o discernimento do Espírito Santo e sabe quem é a pessoa que te leva para perto de Deus e quem é que te leva para longe dele. Você sabe quem é a pessoa que você deve andar. Quantos conseguem entender isso? Porque se eu estou fraca, irmãos, e eu procuro alguém fraco, provavelmente todas as duas vão cair. Mas se eu estou fraca, se eu estou debilitada, se eu estou chateada, eu tenho que procurar alguém que é muito de Deus para a minha vida. Porque eu acredito que é dessa forma que o Espírito Santo faz para levantar a sua igreja. Perceba, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam no ensino da palavra de alguém que vive e anda com Deus. Quem não anda com Deus, você não anda. Quem não anda com Deus, você não segue. Quem não anda com Deus, você não ouve. É simples. Para de caçar prova para a tua vida. Em nome de Jesus. Se aconselhar com alguém que não é de Deus é muito perigoso. É muito perigoso. Terceira, eles perseveravam na comunhão. Comunhão quer dizer parceria, participação. A gente vê a meninada dizer, ô parceiro, parceira, tudo bem? Você vai ver esse linguajar aí entre os jovens. Nos mais velhos tamo juntos, sei lá. Os mais velhinhos, né? Tamo junto. Lá na barbearia, quando os clientes marcam horário, eles falam assim, tamo juntos. Tá marcado, tamo juntos. Sabe, irmãos? Comunhão é simplesmente isso, é eu participar. É eu ser parceiro daquela pessoa. É eu ajudar aquela pessoa. É eu levantar essa pessoa.
Comunhão no grego diz a palavra koinonia, que significa compartilhar, cuidar. Você tem alguém que cuida de você? Você tem uma amiga, um amigo que é de fato, de verdade, alguém que tem comunhão com você? Porque se você não tiver, começa a orar. Fala assim, Senhor, me dá amigos que tenham comunhão comigo. Me dá irmãos que tenham koinonia comigo, que partilhem comigo. Porque às vezes, irmãos, quando nós nos convertemos, a primeira coisa que nós perdemos, sabe o que é? Os amigos, que se dizem amigos. E aí nós nos vemos, sabe como? Dentro da igreja, sozinhos, sem ninguém. Sem ninguém para partilhar, sem ninguém para cuidar de nós, sem ninguém para a gente se envolver. E aí eu quero dizer para os jovens principalmente, se você entrou nessa igreja e ainda não fez amigos, caça para ontem. Caça os seus irmãos em Cristo. Você precisa criar laços de amizade. Você precisa buscar se conectar com o grupo dos jovens, grupo dos teens, grupo das mulheres, grupo dos homens. Porque quando a gente está lá fora, a gente se envolve com tudo. E aí, chegar na igreja, a gente fica assim, não. Não, irmão, se envolva. Vambora, é tudo misturado. É buscar comunhão, conhecer um ao outro. Uns você vai ter mais intimidade, outros você vai ter menos, mas não importa. O importante é que quando alguém precisar, ou quando você precisar, você vai ter ajuda. Ou você vai ser aquele que vai ajudar. Eles perseveravam nas orações. Gente, a igreja que não ora, não dá. Igreja que não ora, não dá, gente. Crente que não ora, não dá. Eu nunca vi um crente que não ora, gente, pelo amor de Deus. Sangue de Jesus tem poder. A igreja primitiva orava tanto, gente, tanto, que por causa da oração daquele povo, muita coisa acontecia no meio da igreja. Gente eram curadas, gente era liberta, gente era salva. E o apóstolo Pedro, quando foi preso, a igreja começou a orar, as cadeias foram abertas e Pedro foi livre por um milagre. Porque quando nós temos uma vida de oração, nós vamos ter uma vida de milagres, nós vamos ter uma vida de maravilhas. Sobrenatural. Aí é aquele problema que você olha e diz assim, não vai dar para resolver, já era, esquece. Só que quando nós temos uma vida de oração, aquilo acontece. E sabe o que acontece? Você não sabe responder como foi. Porque foi milagre. O que aconteceu na tua vida? Eu não sei dizer, eu só sei que aconteceu. Porque oração, irmãos. Quer ter vida de milagre e maravilha? Ore. Seja um crente de oração. Esse povo, havia neles temor do Senhor. A Bíblia diz que a sabedoria é o princípio do temor de Deus. Quando nós tememos ao Senhor, a sua santidade, nós não brincamos com as coisas de Deus. Nós não brincamos com Ele. Esses crentes que estão aqui temiam ao Senhor. E o temor, irmãos, não pode sair do nosso coração. Às vezes a gente deixa de vir para a igreja para fazer qualquer outra coisa na vida. Às vezes a gente vem na igreja uma vez no mês. Como você vai ficar de pé dessa forma? Como você vai ser cheio, renovado, cheio de poder e autoridade de Deus? Você precisa se firmar em Jesus. Você precisa ser perseverante. Você precisa estar nos ensinos da palavra. Você precisa ser de oração, temente ao Senhor. Todos os dias, diariamente, entravam de casa em casa, comiam e se alimentavam alegremente. Você tem noção que a igreja primitiva se encontrava todos os dias? Para quê, pastora? Para orar. Para ensinar a palavra.
E a Bíblia é linda porque a conduta deles fez com que o Império Romano, a sociedade olhasse para a comunidade cristã e desejasse estar lá dentro. E aí eu pergunto, será que os seus vizinhos têm desejo de conhecer a sua igreja? Será que a sua família tem desejo de conhecer a igreja? Será que os seus amigos que você conversa têm vontade de congregar na sua igreja? Porque esses homens e mulheres de Deus se reuniam diariamente, entre eles havia muita comunhão, havia muita coisa, eles partilhavam seus bens, eles se doavam, eles se alegravam juntos, eles cultuavam ao Senhor. E a Bíblia diz que eles tinham singelezas de coração. Será que nós estamos atraindo pessoas para o Evangelho ou nós estamos afastando? O seu comportamento, a sua conduta, a sua caminhada com Jesus está aproximando as pessoas de Jesus ou estão afastando? Porque esse modelo, essa igreja, a Bíblia diz que por causa disso, por causa do caminhar deles em Cristo, muitos começaram a entrar naquele local. E a Bíblia vai dizendo que o Senhor acrescentava dia após dia os que iam sendo salvos. Eu não sei você, mas eu não quero ser uma igreja fria sem o Espírito Santo. Eu não quero viver uma vida em que eu disse que eu era pastora, cristã, serva do Senhor, mas quando chegar naquele grande dia, eles dizem assim, nem te conheço, nem sei quem você é. Eu não quero. Eu não quero, irmãos, que olhem para nós e digam, Deus me livre entrar naquela igreja. Deus me livre. Tem que ver o irmão que tem lá. E ver a vida dele aqui fora, como é que é. Aquela igreja lá do pastor Tubarão. Deus me socorra. Eu não quero essa fama. Sabe por quê, irmãos? Quem me resgatou é tão maravilhoso que poderia me condenar, mas escolheu me amar. E a partir do dia que eu encontrei Jesus, eu disse, não posso deixá-lo. Não posso me perder. Não faz sentido eu viver uma vida inteira e chegar num grande dia em que realmente a recompensa chegará para todos, seja ela boa ou ruim, eu venha perder a minha vida eterna. Não faz sentido, irmãos. Não faz sentido você vir aos cultos domingo, quinta, e todas as oportunidades que você tiver de estar aqui, e naquele grande dia nós não estarmos juntos com Ele, na glória. Não faz sentido. Jesus nos ama. E Ele está dizendo, filho, filha, eu só quero que vocês perseverem, que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Eu estou aqui para ajudar. Irmãos, não é fácil a caminhada cristã. Quando eu me entreguei para Jesus, eu era muito nova. E aí, segundo o olhar humano, vai dizer assim, como alguém muito novo pode entrar para a igreja e servir a Deus? Está desperdiçando a vida. Está perdendo a oportunidade de aproveitar a juventude. Irmãos, eu digo com toda a certeza
e verdade do meu coração, eu não me arrependo em momento algum, porque eu sei que eu não perdi nada. Eu só ganhei. E eu só tenho ganhado estar com Ele. Sabe, esse altar não define a minha comunhão com Deus. A igreja não define a minha comunhão com Deus. Quem está pregando nesse altar não define a minha vida com Deus. É eu e Ele. Porque quando nós conhecemos a Jesus, nós temos tudo.